Gente, capítulo 4 do nosso livro No Mundo Maior. Agora nós vamos descobrir quem são esses dois. O que eles aprontaram para estar grudado desse jeito. Os dois que estavam ali, o Calderário chamou de os dois doentes, os dois irmãos sofredores. Tinha o encarnado que estava deitado ali na cama do hospital e tinha o obsessor dele grudado completamente, com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de cérebro. Lembra do capítulo passado? Pois é, agora nós vamos descobrir o que aconteceu com eles. O Calderário falou para ele: ambos trazem o cérebro intoxicado. Ambos despencaram do terceiro andar para o segundo, porque por ódio eles despencaram para o segundo, e do segundo andar eles despencaram para o primeiro, rolaram para o primeiro, porque os dois se odiavam. Os dois não tinham condição de ficar ali, não tinha força de vontade, não tinha estímulo, não tinha boa vontade de nenhum dos dois, não tinha esforço de nada para melhorar. Eles simplesmente se entregaram ao ódio e à vingança. Então, do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, e ficaram ali no primeiro. E entenda bem, no primeiro andar é ódio, é vingança, é doença, é tristeza, é intoxicação. Entenda bem isso para a tua vida. Esses dois estavam doentes e intoxicados ali no primeiro andar do cérebro. E sabe o que o Calderário falou? Eles poderiam se reerguer, porque no segundo tu consegue se reerguer se você perdoa outra pessoa, se você muda os teus pensamentos, se você se esforça para entender, ou se não dá para entender o que a pessoa fez, se você se esforça para perdoar o erro infeliz do outro infeliz. Bem, eles não conseguiram nada disso, então eles caíram mesmo. E agora a história dos dois. Há 20 anos, um tinha matado o outro. Sabe por quê? Porque era padrasto e o filho adotivo. Trabalhavam numa loja e esse guri ajudou esse homem a vida inteira. Mas chegou um momento, quando ele ficou adulto, que ele quis cobrar do homem todo o valor que ele tinha feito. Ele disse que era justo ele ter um valor para seguir a vida dele, porque ele ajudou a vida inteira e esse homem nunca deu nada para ele. E o homem ficou enfurecido e disse: o quê? Eu te tratei como filho? Eu cuidei de você como filho? Tu pensa que foi barato o que eu te dei? Tu pensa que escola, comida, remédio, tudo é coisa barata? Tu não fez mais do que a tua obrigação. Daqui pra frente eu posso negociar contigo, mas daqui pra trás o que tu fez foi só pra pagar o que eu já te dei, tá? Quites. O rapaz se enfureceu, se encheu de ódio e matou o homem. E isso era de noite, dentro da lojinha lá deles. Eles tinham uma loja de diversidades, assim. O rapaz matou o velho lá dentro. E aí, roubou no cofre o que ele achava que ele tinha direito. É claro que no cofre tinha muito mais, mas ele pegou o que ele achava que ele tinha direito. E foi-se embora. Trancou o homem lá dentro e foi-se embora. E como se nada tivesse acontecido, voltou para casa, conversou com todo mundo, e ninguém sabia onde é que estava o homem. Ele se preocupou também, e a família, meu Deus, ele não voltou para casa e tal, e chamaram a polícia e tudo mais. E o rapaz, esse rapaz, fingiu que não sabia de nada, também chamou a polícia e disse: vamos entrar lá porque a loja tá trancada e se aconteceu alguma coisa lá por dentro, é melhor que a polícia veja também, como se ele não soubesse de nada. E aí entrou com a polícia lá e nunca descobriram. Ele ajudou a fazer inventário, ele ajudou a levantar os dados, ele ajudou a viúva, ele ajudou um monte, todo mundo ficou muito grato a ele. Ele ganhou uma boa grana. Nunca a justiça humana descobriu o que tinha acontecido, mas a justiça divina não falha. Esse rapaz nunca conseguiu aproveitar direito o que tinha, porque como ele cometeu um crime e ficou só para ele, antes tivessem descoberto, antes ele tivesse sido preso, antes tivesse acontecido alguma coisa, passou 20 anos e ele viveu 20 anos de angústia e desesperação. Quem tem angústia desse tipo não consegue subir para o terceiro andar, ou seja, nunca fica feliz, nunca nada tá bom, nunca fica grato com o universo, nunca tem uma noite de sono gostosa, nunca tem. A pessoa que não consegue ir para o terceiro andar fica sempre na angústia ali do segundo, e é ali onde é que é o segundo? Esforço e força de vontade. Então ele trabalhava feito um condenado, ele não queria domingo de folga, ele não queria viver, ele não queria nada. Isso que ele casou com uma pessoa muito boa. Diz aqui o André que essa pessoa era elevada, espírito elevado, uma mulher
Tiveram 5 filhos, ou seja, era para ele ter um alívio, era para ele subir para o terceiro andar e viver feliz. Não conseguia, porque ele sabia o que ele tinha feito. Então, mesmo quando ele estava assim com a família, com os filhinhos, dava aquele ruim nele, ou seja, nunca conseguia subir pro terceiro andar, ficava preso ali, ó, trabalhando. Ganhou bastante dinheiro. Ele mudou de cidade, né? Quando recebeu o dinheiro lá, mudou de cidade, abriu um negócio para ele, teve muito sucesso mesmo, financeiro. Mas nunca aliviou o coração, nunca nada. E sabe o que acontece? Quando a gente exagera assim e não sobe pro terceiro andar, a gente sobrecarrega o veículo físico. Então ele sobrecarregou as partes motoras dele, as partes hormonais. Então ele ficou doente mesmo e era por isso que ele estava lá no hospital sem conseguir se mexer. E era por isso que ele estava lá, porque a angústia pegava firme. E aí o Calderaro explicou para o André a situação dos dois, contou e disse assim: faz só 3 dias que eu tô atendendo ele, mas eu já sei de toda a história. E contou pro André essa história que eu acabei de te contar. E aí ele disse, esse rapaz, ele não tem noite de paz e dia de alegria, não tem. E aí ele tava dando um passe ali no cérebro e tal, e claro, sempre ensinando o André, né? E aí, quando ele deu essa energizada, o rapaz dormiu. E quando dormiu, o Calderaro explicou para o André quantos de nós, desencarnados que ajudam, né, usam esse recurso de tirar o espírito ali pelo sono, né, desdobrar o espírito em sono para fazer o tratamento que a pessoa tem. Então, quando você sente assim um sono bem fora de hora, um sono assim bem louco durante o dia, talvez você esteja recebendo um tratamento. Talvez você esteja recebendo um tratamento, porque o Calderaro contou para ele que é o nosso recurso, o melhor recurso que tem para tratar é tirar por algum tempo o espírito do corpinho, que é o desdobramento de sono, né? Fica ligado ali pelo aquele fio, mas fica separado. E esse tratamento é muito importante para recuperar as forças mentais. É claro que ele tirou o rapaz, e o que o rapaz viu quando saiu do corpinho? O seu obsessor. Porque enquanto ele tá no corpinho, ele se sente protegido. Se sente mal, se sente pesado, sem energia, triste, mas tá protegido. Quando sai do corpinho, se enfrentaram ali, ó. E quando o rapaz viu o homem viu o rapaz ali na mesma condição, sem o corpo, começaram a se agredir verbalmente, um gritando com o outro e aquela loucura. E o André dizendo pro Calderaro, a gente não pode intervir, vamos falar alguma coisa pra eles. Daí o Calderaro diz assim, mas não, amigo, seria infrutífero. Enquanto eles estão gritando desse jeito, não tem o que fazer. Daí o André disse, meu Deus, porque o André já tinha andado pelo umbral, já tinha visto tanta coisa. Ele, como? Sempre a fala resolve, vamos tentar. E aí o Calderaro, que já está acostumado a lidar com esse tipo de situação, falou, não, amigo, nós precisamos de alguém que ame de verdade. Nem eu, nem você temos amor o suficiente para conduzir essa situação. Nós vamos esperar a irmã Cipriana, que tem o amor fraternal. Meu Deus, entendi assim, que ela é um espírito superior, que ela vinha mesmo para resolver pelo amor. Não existe como resolver uma situação dessa falando e querendo evangelizar a pessoa. Dá tudo errado. E aí o Calderaro, porque o André é teimoso, né? Não ficou satisfeito com a resposta. O Calderaro disse para ele, né? Nós dois, amigos, só temos cultura. Nós dois só temos conhecimento. Nós não temos amor suficiente para lidar com essa situação. Então, enquanto ele estava esperando a irmã Cipriana vir ali pro quarto do hospital, né? O Calderaro foi explicando para o André sobre o cérebro. E ele disse, esse amigo ficou enclausurado no porão da personalidade e com todas as suas impressões destruidoras do instante da queda. Tu pensa que tu vai fazer uma coisa ruim, isso vai te livrar. Tu pensa que tu vai se livrar do estorvo ali humano, que era o que ele pensava, né? Eu mato esse homem, fico com o dinheiro dele, vivo feliz para sempre. Tu acha que vai ser assim mesmo? Tu fica preso ali ao que tu fez e tu mesmo vai se acusando. Bom, aí o que o rapaz pensava? Tinha medo, repugnava ele pensar assim em fazer uma confissão pública, dizer, eu matei ele e tal. Claro, né, ele não ia assumir, já que a justiça não descobriu, mas foi pior para ele. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, perturbando-lhe a memória, e passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico.
Ah, ele falou bonito assim para dizer, do segundo andar ele não sai, porque o remorso é tanto que não deixa ele subir pro terceiro andar. Então, feliz mesmo ele não vai ficar. Trabalha feito um louco de dia, não consegue descansar de noite, quando desdobra é perseguido pela vítima. Ele deixava para ir dormir quando já estava morto de cansado. Conhece alguém assim? Pois é, talvez tenha alguma culpa, alguém perseguindo alguma situação que não deixa ele descansar. E aí o Calderaro explicou, o cérebro, amigo, o cérebro real é um aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Por meio do cérebro nós sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, é o que vem de fora, mas também sentimos os fenômenos interiores, aquilo que a nossa mente cria, aquilo que está armazenado em nós, as nossas vivências, é o que vem de fora e o que vem de dentro. E o cérebro é uma máquina que interpreta tudo isso. E então, olha a importância do que o Calderaro disse. Cada cérebro diferencia de criatura para criatura, porque cada um vive coisas diferentes, por mais que o exterior seja o mesmo. Pode ser você e a tua irmã morando na mesma casa, dormindo no mesmo quarto. Ela pode viver um mundo mental e você viver outro mundo mental, porque vocês têm experiências diferentes nos seus interiores. Cada uma de vocês pode estar vivendo algo da sua experiência anterior de vida passada, dessa vida, de coisas que fez, que deixou de fazer. Por isso a importância do orar e vigiar, para que pelo menos as informações do interior sejam melhores do que o que você está recebendo do exterior. Ele ainda disse assim, ó, todas as células têm um funcionamento que o corpo, um funcionamento peculiar, mas as células do cérebro, do sistema nervoso, elas são de funcionamento elétrico e elas são fundamentalmente impressionadas e impressionáveis. E por elas estarem sob o efeito externo e interno, elas funcionam de maneira diversa. E como elas que comandam o corpo todo, a pessoa que tem remorso, a pessoa culpada, a pessoa que vive nesse segundo andar ali do esforço, é aquela pessoa cansada inteira, é aquela pessoa que não chega a alcançar a saúde, não chega a alcançar a saúde física e mental. Agora a gente consegue entender, né? Pois bem, o Calderaro diz assim, ó, e para isso, meu amigo, só o trabalho construtivo é a nossa bênção. Então, criatura, se tu se identificou ali com o rapaz, fica no segundo andar, trabalha até cansar, enche a vida de compromisso para não ter que pensar, para não ter que fazer essa avaliação do mundo interior, o trabalho te ajuda, mas não é o trabalho só com os braços, com a força. Trabalhe também por alcançar essa paz interior. Reze, peça ajuda. Pelo menos vai no centro, assiste uma palestra. Pois bem, a gente vai melhorar quando orar e vigiar e parar de fazer o mal, né? Começar a pensar o bem, fazer o bem pelos outros e por si mesmo. Pois é. Ó, Calderaro diz para ele, a mente é dona do corpo, ela é senhora do corpo, mesmo quando está desencarnado. A mente é senhora do corpo perispiritual também, e também pode estragar, porque o André tinha pensado, né, no outro capítulo, como é que estraga uma mente perispiritual, e ele disse que sim, nervos, zona motora, lobos frontais, que são as partes do cérebro, né, que traduzem a impulsividade, a experiência e as noções superiores da alma. Impulsividade, experiências e noções superiores. É igual, ele disse, é tudo igual. E se você é desequilibrado, você pode perder-se também, mesmo estando desencarnado. Olha só o que o Calderaro falou. Isso é uma explicação para nós. O que a gente deve fazer se você se identifica ali no segundo andar? Amor aos inimigos e oração pelos que vos perseguem. Sabe por quê? Porque não é mera virtude. Ai, mas só a criatura abençoada consegue fazer isso. Não, é tratamento, é ciência. É princípio científico de liberação do ser, progresso da alma, amplitude espiritual no pensamento. Ai, gente, tá preso ali, ó, no remorso. Você nem sabe o que fez, mas tá preso no remorso. Tá ligado ao teu obsessor antigo, das coisas que você aprontou por aí. Você não fica livre. Então, não tá conseguindo melhorar? Começa a rezar pelos que vos perseguem. Começa a ter amor pelo inimigo. Ah, mas não consigo ter amor nem por mim, vou ter pelo inimigo. Começa rezando que você vai melhorar. É o único tratamento. E Calderaro ainda falou assim, ó, ainda teve
A audácia de falar pro André: isso não é virtude, querido, isso não é coisa de religião, isso é ciência. Vai se libertar. Serviu a luva para mim. E olha o que ele ainda terminou dizendo, ó. A criatura que estaciona ali no primeiro andar, que ela tá na região dos impulsos, se perde num labirinto de causa e efeito. Toma lá da cá, só fica ali animalizado, né? Causa e efeito. Perde um tempo, uma energia para só fazer isso. Não sobe, não melhora em nada. Aquela que se entrega de modo absoluto ao esforço, já tá no segundo andar ali, esforço, força de vontade, meio maquinal, assim, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, que fica ali só trabalhando, enchendo a cabeça, enchendo a agenda, fazendo um monte de coisas porque não quer pensar em nada. Pois é, elas destituem-se de luz edificante. Ela mecaniza a existência, faz só ali tipo um robô e não sobe. Já aquelas que ficam só refugiadas lá no terceiro andar e não fazem nada por si, nada pelos outros, fica ali só na fé sem obras, só no templo das noções superiores, sofre o perigo da contemplação sem obras, meditação sem trabalho, renúncia sem proveito. Não adianta nada. A gente tem que sair do primeiro andar, tem que passar pelo segundo, tem que passar pelo terceiro, mas trabalhando, tendo amor, rezando, fazendo pelos outros. É assim que se evolui. Não existe outro jeito. Assim ficou bem fácil de entender, né? Pois bem, chegando ali, eles não conseguiram fazer nada, lembra? Não conseguiram fazer nada com os dois, estava esperando a Cipriana. E assim foi esse nosso quarto capítulo, fantástico, né? Fica aí pensando, daqui a pouco chega o quinto capítulo. Um beijo pra você.